Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus ele entregou em minhas mãos e colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Hoje no Salmo 71, vamos ler um pedacinho dele hoje, vou dividir ele em partes para não ficar tão cansativo, tão longo. E você que tem a sua Bíblia já pega aí para acompanhar comigo. Salmo 71, eu vou ler hoje na versão NVI. Primeiro eu vou ler os versículos que a gente vai ler hoje, depois eu venho comentando. Salmo 71, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI. Salmo 71, do versículo 1 em diante, vamos começar, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco e vai estar escrito. Versículo 1. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança, desde a juventude, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Primeiros versículos que eu já quero começar comentando com vocês é o versículo 1 e o versículo 3, onde o salmista vai dizer: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Versículo 3. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. O versículo 1 e o versículo 3 aqui na minha versão falam duas vezes sobre refúgio. E muitas vezes a gente está sem forças na batalha e sem direção e com dificuldade de sentir o amor de Deus e de ter um renovo. Porque muitas vezes a gente não faz de Deus o nosso refúgio. Muitas vezes a gente tem a visão errada de Deus e acha que Deus ele está nos castigando, está nos oprimindo, mas a verdade é que Deus é sempre bom, sempre amoroso, sempre misericordioso. E às vezes a gente está sem luz, sem direção, sem resposta, sem o amor, sem a presença de Deus no nosso coração, sentindo um fardo muito pesado, porque a gente não faz de Deus o nosso refúgio, como tem que ser. A gente não olha para Deus e vê um pai, a gente não olha para Deus e vê um amigo, a gente não olha para Deus e vê realmente quem é Deus. E Satanás ele faz isso, tenta cegar a nossa mente para a gente não conseguir enxergar que o Senhor ele nos entende e ele nos ama independente da situação, da circunstância. Então sempre que nós passamos por dificuldades, o Senhor ele permite para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança nele. Nós temos que fazer do Senhor, de Deus, o nosso refúgio, para que nós sejamos cheios de paz, de alegria, de amor, como tem que ser os frutos do Espírito Santo, e para que nós consigamos vencer qualquer batalha. Nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio nas horas mais, senão nós não aguentamos. Precisamos ser sinceros com Deus, precisamos abrir o coração para Deus e falar a verdade para o Senhor do que estamos sentindo, do que estamos passando. É isso que agrada o Senhor, o relacionamento verdadeiro com Deus, com sinceridade. Mas às vezes a gente tem muitas barreiras também no nosso coração de coisas que precisamos resolver. Por exemplo, a falta de perdão. A falta de perdão ela é muito terrível porque ela causa uma barreira muito grande do nosso coração com a presença de Deus e isso bloqueia o mundo espiritual. Parece que a pessoa ela não consegue mais sentir com intensidade a presença de Deus por causa da falta de perdão. A Bíblia fala muito sobre perdão. Nós temos que perdoar o nosso próximo. Se quisermos que o Senhor perdoe os nossos pecados, vai estar escrito na oração do Pai Nosso, que eu vou deixar a referência aqui. Porque depois de Jesus citar o Pai Nosso, ele vai falar: se vocês não perdoarem o seu próximo as transgressões que ele fez contra ti,
muito menos o seu Pai Celestial irá perdoar as suas transgressões, ou seja, a pessoa não vai ser salva. Isso é muito sério. Nós precisamos liberar perdão e perdoar, e pedir perdão quando necessário, porque o perdão é uma coisa muito essencial na nossa vida como cristãos. O perdão traz cura, o perdão traz conforto, o perdão traz leveza. Parece que você libera uma carga das suas costas e você passa a receber a graça do Espírito Santo novamente. Então, esse é um ponto muito importante da gente falar aqui também. E o próximo versículo que eu gostaria de comentar com vocês, versículo 5, 6, vai estar escrito: Pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre Te louvarei. O primeiro ponto no versículo 5 é confiança. O salmista vai dizer: Em Ti está a minha confiança desde a juventude. E você só consegue confiar em alguém que você conhece. Por isso que a palavra do Senhor também vai dizer, eu vou deixar aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque tão certo como a luz da alva, Ele aparecerá. O Senhor vai se revelar para a gente quando nós buscamos Ele, buscamos a presença dEle, buscamos um relacionamento com Ele. E assim a nossa fé ela é fortalecida. Assim nós conseguimos confiar no Senhor. E o versículo 6 ele vai dizer: Desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Você vai ver que aqui o salmista, ele diz que sempre louva, sempre Te louvarei. Mas ele sempre louva porque ele reconhece que desde o ventre materno ele depende do Senhor. E desde as entranhas da mãe dele, ele reconhece que Deus sustentou ele, porque ele não conseguiria chegar até aquele ponto. E isso me lembra da Idade Média, porque na Idade Média você vai ver que eram muitas doenças e não tinha tantas vacinas e a expectativa de vida era 25 anos e as pessoas morriam jovens, né? Porque era falta de saneamento básico, eram muitas doenças e enfim. E uma coisa levava a outra e a pessoa, antigamente, era muito mais difícil sobreviver e as pessoas, elas tinham uma expectativa de vida baixa, mas você vê que o povo de Deus, ele viveu por longos anos. Eles viviam e tinham vigor, realmente viviam, realmente eles tinham uma bênção de Deus. Então, o salmista aqui ele reconhece que desde o ventre materno ele depende do Senhor e que Deus sustentou ele desde as entranhas da mãe dele. E é muito importante esse reconhecimento, a gente ter esse reconhecimento da grandeza de Deus e da bondade de Deus sobre a nossa vida, para a gente liberar para Deus o perfeito louvor, para a gente realmente louvar do nosso coração, não da boca para fora, não de uma maneira obrigatória, mas sim verdadeiramente reconhecendo a bondade, a misericórdia e o poder de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo e olhando para trás e vendo todos os livramentos, vendo tudo que Deus já fez por nós. A gratidão, ela tem muito a ver com o perfeito louvor, o louvor que ele agrada o coração de Deus. Quando nós percebemos isso e somos gratos, nós louvamos o Senhor por quem Ele é, porque Ele já faz tanta coisa por nós, mesmo a gente não merecendo. O Senhor, Ele sempre é fiel para a nossa vida, para conosco. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa e sempre provê para nós, mesmo a gente às vezes reclamando, muitas vezes a gente murmurando, mas o Senhor, Ele sempre cuida de nós e nunca deixa faltar nada na nossa vida. Versículo 7, o salmista vai dizer: Tornei-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. Você percebe que quando você faz de Deus o seu refúgio seguro, por esse versículo que você ganha experiência, ganha maturidade, vive o sobrenatural, vive a prosperidade de Deus, vive as bênçãos do Senhor. Por isso, você se torna um exemplo para muitos, um testemunho vivo, porque você vive com Deus e Deus ele tem prazer de honrar e glorificar o seu nome através da vida dos teus servos fiéis. Tornei-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. Quando nós fazemos do Senhor nosso refúgio seguro, nós vivemos o sobrenatural com Ele.
e as bênçãos do Senhor, porque nós temos intimidade com Ele, ganhamos intimidade com Ele quando nós fazemos dele o nosso refúgio, verdadeiramente o nosso descanso, a nossa paz, a nossa alegria, e nós começamos a viver com o Senhor o sobrenatural e a prosperidade que Ele tem preparado para cada um de nós. Versículo 8 para terminar. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Isso aqui é quase uma declaração de amor para o Senhor, né? Aqui está a chave para nós vencermos muitas batalhas, que é o louvor. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Então você vai ver que quando a gente está angustiado, quando a gente está num momento difícil, num momento que a gente realmente não vê saída, que a gente se entristece muito com um desafio difícil, nossa arma é o louvor. Porque o louvor ele vai revelar a grandeza de Deus. Ele é digno de ser louvado, ele faz tantas coisas e já fez com a salvação na cruz tanta coisa por nós. Nós nunca iríamos ser capazes de escapar do inferno se Jesus ele não decidisse morrer por nós naquela cruz, porque a palavra vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer que vocês não estão me matando, vocês não me matam, mas eu me entrego. Ele queria se entregar. Ninguém estava tirando a vida dele, mas eu a dou minha própria vida, vai dizer o Senhor Jesus, e isso é muito poderoso, porque não podíamos fazer nada para pagar por isso, para merecer isso. Nós não tínhamos recursos, nós não temos nada que seja interessante aos olhos do Senhor. Isso revela muito o amor de Deus, porque Deus nos ama pelo que nós somos. O Senhor nos ama por quem a gente é, não pelo que a gente tem a oferecer. Porque no mundo você tem valor se você tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa faculdade, boas conquistas nessa terra, mas o Senhor não. O Senhor, muito pelo contrário, estava até falando sobre isso hoje, e a Bíblia vai falar sobre um homem que tinha muitas posses, era um homem rico, e por ele ser um homem rico, ele tinha um celeiro, só que a riqueza dele estava aumentando tanto que ele teve que destruir o celeiro e fazer um maior. E assim ele fez, ele destruiu o celeiro que ele já tinha e ele construiu um maior, encheu aquele celeiro de todas as suas riquezas, como trigo, cereal, vinho e as riquezas da época. E depois de fazer isso, ele falou para si mesmo: eu já posso descansar, eu agora tenho que aproveitar minha vida, porque é como se ele tivesse se aposentado, né? De tantas riquezas que ele já tinha. Só que Deus ele vai olhar para esse homem e vai falar. Ele vai dizer para esse homem: louco, hoje pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem? Ou seja, para quem você vai deixar isso tudo? Para quem você vai deixar todas as conquistas que você conseguiu na terra? Também vai dizer na palavra de Deus que o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Então você vai ver que o valor da nossa vida, o Senhor não atribui a nossos bens, às nossas conquistas, mas o Senhor nos ama por quem nós realmente somos. Mesmo sem nada para oferecer, mesmo sem nada para dar, mesmo sem doutorado, mestrado, mesmo tendo talvez repetido de ano no colegial, na escola, mesmo sem um emprego bom, sem uma casa boa, o Senhor, Ele vê valor em nós, não pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos. O Senhor, Ele é lindo demais, Ele é digno de todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E eu estava lembrando dessa passagem e eu lembrei do meu testemunho, né? Porque eu estava contando meu testemunho, e eu usei essa passagem como referência porque eu tinha escrito 2 cartas de suicídio e porque eu não tinha conseguido conquistar as coisas que eu acho que trariam mais orgulho para os meus pais ou para a minha própria vida. Eu não tinha um emprego bom, não tinha uma faculdade boa, não tinha conquistado as coisas que eu queria conquistar. Eu tinha repetido anos na escola e para mim eu já não tinha mais valor porque eu não tinha conseguido. Parece que eu tinha fracassado, sabe? Tão nova, mas eu tinha esse pensamento que eu já não servia para mais nada. E eu achava que era só um número, que eu não tinha importância. Então eu estava pensando em tirar minha vida. E quando Jesus veio, eu aceitei Jesus, Jesus veio para minha vida,
ele me ensinou isso e ele me mostrou, através dessa parábola e de outras passagens, que o nosso valor não está no que a gente consegue alcançar, mas para o Senhor o nosso valor está em simplesmente quem nós somos. Isso revela o amor e a graça de Deus que é tão grande sobre a nossa vida. O que a gente poderia dar para Ele? O que a gente pode dar para Ele para recompensar tudo que Ele fez por nós? Nada, simplesmente nada, nem se a gente quisesse. Então, a gente tem que ter sempre a consciência do tamanho do amor de Deus pela nossa vida, do tamanho do amor de Jesus. E não se culpar, não ficar achando que Ele é contra a gente também, não ficar achando que o Senhor está bravo com a gente porque a gente errou. Mas o amor dele é infinito, a sua misericórdia é infinita. Satanás, ele tenta sempre manipular a nossa mente para a gente ficar contra Deus e achar que Deus está contra a gente. Mas isso é mentira. O Senhor, ele sempre nos ama e nos entende e quer nos ajudar. Que você guarde essa palavra no teu coração. Meus amados irmãos, eu agradeço a você que chegou até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.